Amada e amada, você pode ligar para o telefone, porque já está aqui ao meu lado. Doutora Roseli Cristina, bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia. Olhando para a câmera, pode cumprimentar Tudo bem quem a todos você quiser. vocês. É uma alegria estar de volta aqui, né? Depois de um mês que eu não pude comparecer. Mas graças ao bom Deus estou aqui, né? E mais uma vez está comigo a consagrada da comunidade, irmã Érica Vanessa. Bom dia, paz de Jesus. Bom dia, fundador Henrique. Bom dia a todos que nos acompanham. Doutora Roseli, bom dia. Bom dia, querida. Que Deus nos abençoe nesse dia que Ele concede para nós. Todo dia é um dom do Senhor. Nós precisamos agradecer realmente pelo dom da vida. É muito bom estar aqui, poder partilhar, né, com vocês, sempre aprendendo, né, Henrique, com você e com a doutora Roseli, e podendo partilhar com todos aqueles que nos acompanham também em casa. Doutora Roseli, a senhora escolheu um tema que parece que não vale nada e de repente parece que é muito difícil. Arrependimento. Qual é o tema direitinho? Arrependimento? É um caminho para a felicidade? Pode ser? É, mas sem dúvida, né, Henrique? Eu acho que não fui nem eu que escolhi esse tema, foi mesmo assim o Espírito Santo, né, que pediu mesmo. Assim, há já muitos meses que eu sinto que o Espírito Santo vem fazendo esse apelo no meu coração para trazer esse tema, porque nos dias de hoje é mais que necessário nós falarmos sobre o arrependimento, um chamado para uma vida nova, né? Doutora Roseli, a gente está vendo em todas as áreas da vida social, política, financeira e também espiritual, é claro, nós estamos vendo uma debandada de falta de fé. Mas as pessoas estão sofrendo, quase que a maioria, 90% aí, dos pecados não arrependidos. E sim, perdão. Eu, assim, vejo, Henrique, o seguinte, que primeiro eu vou, assim, me colocar como cristã, né? E não como profissional no programa de hoje. Mas, como cristã, eu vejo que é uma urgência nós falarmos, nós abordarmos sobre esse assunto, porque é um assunto que se inicia desde a pregação de João Batista, né? Arrependei-vos, porque o reino se aproxima. E também Jesus, no início da pregação dele, ele também começa com essa chamada, né, de arrependimento. Assim, o Novo Testamento, vamos dizer, a Bíblia toda ela está recheada, né, com esse movimento, com essa palavra, com esse verbo, né, de ação, de conversão de vida, de mudança de vida, de mudança de mentalidade, de mudança espiritual, né, para que possamos acertar o alvo, para que possamos viver uma vida santa, conforme a vontade de Deus, conforme a vontade que Deus tem para a sua igreja, né? E para vivermos essa vida santa de acordo com a vontade do Senhor e o Espírito Santo ir nos santificando, há uma necessidade de nós olharmos para a nossa vida e vermos ainda aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, que nos prejudica, que nos faz sofrer e que ainda nós não acordamos, nós não vemos, nós não enxergamos, porque o pecado ele cega, né? A alma cega o nosso entendimento e com isso então nós ficamos às vezes na derrota, ficamos às vezes no sofrimento, porque não enxergamos que estamos no caminho errado. Então, é mais que necessário nos dias atuais, porque as pessoas não têm mais noção, muitas vezes, do que é o pecado e o que o pecado faz sobre o nosso psiquismo, sobre o nosso espírito, sobre o nosso corpo, né? E com isso nós vamos caminhando uma vida muitas vezes derrotadas, ou muitas vezes aprisionadas em função da nossa má postura de procedimento. E Deus nos vem alertar nesses dias de hoje, porque, aliás, em todos os tempos, porque a vinda do Senhor está próxima. Amém. Né? Os sinais estão mais que evidentes da vinda do Senhor. E mesmo se Ele não vier no nosso tempo, talvez a gente vá, é evidente, né? Se Ele não vier na segunda vinda dEle, nós vamos até Ele. Então, hoje é o seu dia de você mudar.
Hoje é o seu dia de você realmente se confrontar, se está no caminho do Senhor, se está no caminho de santidade, e hoje é o seu dia de você decidir a sua eternidade. Não é amanhã, é hoje, né? Então, mais que urgente é falarmos sobre o arrependimento, porque às vezes nós vivemos uma vida medíocre, morna, né? Uma vida que realmente não está dentro, né, do propósito que Deus tem para nós, que é uma vida de abundância, uma vida de alegria. Então, esse é um apelo que não veio de mim, mas do Espírito Santo, que nós vamos abordar assim nessa manhã e que seja muito favorável a você que está nos assistindo. É interessante que às vezes nós estamos em casa, na igreja, e estamos rastejando, sendo que era para nós estarmos em pé como filhos e filhas, e não percebemos. Quando a senhora falou que o pecado cega, e muitas pessoas estão cegas, isso não é condenatório, isso é uma constatação, porque nós já passamos por isso e precisamos cada vez mais no processo de abrir nossos olhos. Eu lembrei aqui do início da igreja nascente, quando foi derramado o Espírito Santo em Pentecostes. Eram todos religiosos que estavam ali, pardos, medos, islamitas, o pessoal da Capadócia, da Ásia, da Panfrígia. Todos estavam para celebrar a festa da colheita, que era uma festa religiosa, judaica, todos eram religiosos. Quando acontece naquele dia, por volta das 9 horas da manhã, o derramamento do Espírito Santo, as pessoas religiosas que estão lá fora, rindo dos que estão dentro daquela casa, até dizendo que estão bêbados. Pedro sai e faz o primeiro discurso e prega a conversão, os seus pecados mataram Jesus, e lembra eles das profecias do Antigo Testamento, que eles conheciam o que estava acontecendo ali. Interessante que quando chega no versículo 38, alguém da multidão grita, o que nós precisamos fazer para também ter isso? Primeira palavra, arrependam-se de cada um os seus pecados. Exatamente. Para que sejam batizados, encharcados no amor do Pai e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. E depois você pode receber o Espírito Santo. Esvaziado do pecado com o arrependimento que eu fiz. Então significa aquilo que só falou de cegueira que eu lembrei. Muitos estavam ali religiosamente, cumprindo regras e preceitos, cegos, continuavam na vida que estavam, sofrendo e pedindo, mas não tinham uma atitude dentro do coração de dizer, eu não quero mais fazer isso. Eu quero pedir perdão do que eu fiz às pessoas, perdoar os que me fizeram, eu não quero mais essa escravidão. Então, é mais que necessário, né, nós olharmos para as nossas misérias e aproveitando até o ano da misericórdia, né, que Deus está nos concedendo para realmente olhar sim para o Senhor da misericórdia, mas olhar também para as nossas misérias, que precisam, né, que precisam assim de uma erradicação do pecado, né, para que a gente possa realmente se tornar uma nova criatura. Tomar o nosso lugar. Exatamente, de filhos de Deus, né? Por isso, assim, eu convido a você, embora esse tema talvez não seja um tema assim, que apetece os ouvidos, ou que seja como mel na tua boca, né? Mas pode ser que seja realmente o alimento necessário para que você possa ter uma vida diferente. Porque muitas vezes eu escuto pessoas, mas minha vida eu não mudo, eu não consigo sair disso, é sempre a mesma coisa, estou sempre com esses mesmos problemas, mas será que isso não significa que você, para mudar de vida, né, para se tocar, ter uma vida nova, uma vida no Espírito, ser um homem, uma mulher espiritual, você não deveria olhar para si mesma e ver o que há, né, em você que te condena, né, que toca em você e que não está de acordo com a vontade de Deus, até né? porque as pessoas buscam, hoje em dia a gente tem visto isso de forma muito grande, né, doutora? As pessoas buscando a cura e a libertação da sua parte física, mas também da sua parte emocional e espiritual, mas não tem consciência de o quanto que o arrependimento é capaz de fazer, né? Sem dúvida. Nesse processo de cura e de libertação na nossa vida, quando nós tomamos realmente essa consciência do estrago que o pecado que estamos vivendo tem feito na nossa vida. Sim. Que nos coloca enfermos, que nos coloca
prisioneiros, né? Sim. Então, doutora Roseli, nós podemos até definir o seguinte, que atitudes que levam a gente a uma situação de escravidão interior, ela ocasiona uma doença também emocional, psicológica, sem dúvida. Eu acredito que muitas depressões começam com situações Sim. invisíveis de acusações de pecados que está fazendo, que você não tem consciência. Sim, um exemplo muito simples, né? Você, semana passada, estava trabalhando com um grupo de casais e, assim, eu mostrei a eles que quando o pecado habita, né, ele também ele se torna relacional, ou seja, o pecado que habita na pessoa, né, vai gerar um tipo de transtorno, tá? Imaginemos que um casal que vive em conflito, que eles não entram em acordo, né? A palavra já diz o seguinte, andarão dois se não tiverem em acordo? Não andarão. Mas imagine um casal em que o marido é muito orgulhoso, muito prepotente, muito dominador, né? E que a mulher é muito teimosa, né? E nós sabemos, por exemplo, aí já há todo um conflito instalado. Vai ser muito difícil esses dois se relacionarem bem. Mas a base, né, profunda que atua, né, na personalidade, no espírito desse casal, é justamente o quê? A raiz do orgulho. Que é um Mas pecado. o que é o orgulho? É o pecado. Tá? E o que faz a teimosia? A teimosia é a antítese da obediência. Ela é uma raiz da rebeldia. Da rebeldia. Então, veja se um casal, começa por aí, né? A gente às vezes vai assim, de uma forma, fazer um diagnóstico superficial da relação do casal, quando na verdade o diagnóstico profundo e mais certeiro está no pecado enraizado naquele ou naquela que convive. Então, olhar para o orgulho, olhar para a ira, né? Olhar para as atitudes, para a inveja, para o ciúme, é pecado. Então, nós tratamos isso apenas de uma visão psicológica. Não. Nós precisamos olhar também como uma visão bíblica da palavra de Deus, que diz que o ciúme, a inveja, a soberba, o orgulho, o egoísmo, né, procede das obras da carne. E as obras da carne, o que é? Que se opõem às obras do Espírito. Então, veja como o ponto de referência é outro e modifica. Então, eu levei esse grupo de casais a fazer uma reflexão. Vocês não estão se relacionando bem, mas veja, analise, pense, reflita o que há de raiz de pecado na sua vida e peça perdão. Arrependa-se, mude, converta-se, volte para a palavra de Deus, né? E deixa com que o Espírito Santo te transforme numa nova criatura, segundo a imagem, né, que Deus tem para você. Doutora Roseli, o arrependimento é uma graça? Eu vejo que é uma graça que tem que ser buscada. Tem que ser buscada. Tem que ser buscada. Né? É difícil porque o pecado, ele vai assim, envolvendo a pessoa e a pessoa vai dando muitas desculpas para si, né? Ah, mas eu fiz isso, eu irei, ou eu briguei, ou eu falei mal, por causa do outro. É sempre por causa do outro e nunca por causa de si mesmo, né? Parece que aquele germe, né? Aquele DNA que foi injetado lá em Adão e Eva, ele permanece em nós, né? Verdade. Ah, mas não fui eu que pequei, né? Eva falou. Foi a serpente, né? Ah, mas não fui eu, Adão, né? Foi a Eva. Então, um vai transferindo, exatamente. Então, veja, enquanto não se chega, né, a tomar plena responsabilidade. Responsabilidade, o que é? Responder por si mesmo, ter a liberdade de responder por si mesmo. Eu errei, eu pequei, o irmão foi ocasião de queda para mim? Foi, mas quem decidiu cair fui eu, né? Quem decidiu falar mal fui eu, quem decidiu falar fofoca fui eu. Então, o pecado que habita, né, em mim
gerou então o comportamento. E com isso há todo um desdobramento, um desregramento que leva a pessoa então a um processo, né, de infelizmente, né, de degradação. Nós poderíamos então até dizer assim que o arrependimento, ele me leva a Deus, as minhas misérias, para tomar posse da misericórdia, e me leva também ao outro, que foi objeto, talvez até do que eu senti ou me deixei sentir. Diferente do remorso. Sim. Né? Porque a gente nota que Judas, ele teve um remorso. Então, o remorso, eu não devia ter feito isso, que droga que eu estou traz para si. O arrependimento tem que te levar para fora do outro, olhar o outro com os olhos e levar você para Deus e dizer, eu não quero mais isso. O remorso é, assim, ele é infrutífero. O remorso, ele não é a obra do Espírito Santo. Ele é uma condenação. É uma condenação. Uma autocondenação. Assim, você não crer na misericórdia, não confiar no Deus da bondade, né, no Deus do amor. Isso é o remorso. O arrependimento não. Ele abre. O arrependimento expande a tua alma para você reconhecer que você é pequeno, que Deus é grande, né? E que uma vez que você olha para si e pede perdão, Deus é pronto para perdoar. A gente nota assim pecados, naquela né? a passagem que diz que por 2 ou 3 vezes Pedro negou Jesus. Quando ele sai da casa de Caifás, Jesus olha para ele num olhar sério, mas um olhar de amor, que ele chora. Quer dizer, naquela hora falou, o que eu fiz? Eu não devia ter feito isso, né? Quer dizer, aliviou o coração dele também. Sim. Então a gente chora sobre os nossos erros, o arrependimento. Eu gostaria de pontuar o seguinte, João Batista, em Mateus 3, ele fala, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Né? Ele diz assim, quando viu que muitos fariseus e saduceus, conforme você até havia falado lá em Atos, né? Vinham para onde eles estavam batizando e disse-lhe, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? E eram religiosos, né? Deem fruto que mostre o arrependimento. O arrependimento dá fruto, gente. O arrependimento dá fruto, dá fruto. Percebem. Uma mudança e que de lá vida, né? em Gálatas, São Paulo vai falar desses frutos, gente. Então, nós só temos a ganhar quando nós verdadeiramente arrependemos dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores. Né? Todos nós necessitamos da graça do Senhor. Nós não estamos aqui apontando nada. Pelo contrário, a gente reconhece, né, a nossa pequenez e a gente confessa o nosso pecado diante do Senhor. Mas o verdadeiro arrependimento nos leva a uma vida nova, uma vida no Espírito, uma vida de liberdade, de filhos de Deus, conforme São Paulo vai descrever na carta aos Gálatas, que depois nós vamos chegar lá. Mas, Henrique, Jesus também retomou esse tema. Logo em Mateus, em seguida, quando ele foi batizado, depois do batismo de Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Quando Jesus sai do deserto, a primeira condição que ele coloca, a primeira pregação de Jesus é exatamente esta, olha. Jesus, ele voltou para a Galileia e ele dizia, né, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma grande luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Coloca essa citação para as pessoas em casa, depois de observar. Está onde? Então, essa está em Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Né? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Esta é a palavra literal do nosso grande mestre, e Jesus, Senhor e Salvador. O início do seu ministério. É o início da pregação dele. Então, é a base, é o fundamento, converta-se do seu caminho, do seu mau proceder, dos seus pecados, dos seus erros, das suas mentiras, das suas imoralidades, das suas idolatrias, dos seus fingimentos, tá? Da sua hipocrisia, né? Do seu jeito fácil de ganhar a vida, do seu jeito malandro de ser na vida. Arrependa-se,
porque o reino dos céus está próximo. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje você define se você quer passar a eternidade com Deus no céu ou sem Deus, né, no inferno, que foi destinado para o diabo. Hoje é o dia da tua salvação. Nós não podemos perder jamais isso de vista, porque o dia de hoje, o Senhor faz esse apelo para você. Se você errava, se você adulterava, se você matava, você roubava, se você furtava, mude hoje do seu proceder, porque o Espírito Santo está falando com você que há uma necessidade de você arrepender, se converter e voltar para os caminhos do Senhor. Amém. O arrependimento, eu tenho que fazer muita força. Eu tenho que pedir que as pessoas rezem por mim. Claro, né? Ou tem que partir de dentro do meu coração um desejo de ser diferente. Geralmente, né, as pessoas, assim, a gente percebe que precisa de a intercessão dos irmãos, né, irmã Érica? Sim. Porque quando a gente vê que um pecador, ele está neste caminho, é difícil, né? Se não orar por ele, não fizer o movimento de intercessão, né, de jejum, de pedir a Deus, né, Deus quebranta, dê um quebrantamento, né, dê um mover diferente naquele irmão que está no erro, né? Então é difícil, mas a graça do Senhor nos busca, como diz no Salmo 138, né, até mesmo nos abismos, né, o Senhor vem em nosso socorro. Mas a intercessão pelo irmão que está no erro é fundamental. Vendas, né? É fundamental. Nossa, fundamental. Por isso que aqui São Paulo, ele diz na carta aos Efésios, se você me permitir ler. Claro. Ele diz assim, a partir do versículo 17, eu não vou ler tudo porque assim, uma passagem bastante grande, mas ele diz assim, olha, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, né? A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Isso não é só para os santos, gente, isso é para todos nós. Todos. É para todos, é para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, né? Portanto, cada um de vocês deve abandonar o quê? A mentira, São Paulo fala, né? E falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, né? São Paulo fala que todos nós somos membros do corpo de Cristo, cujo Cristo é a cabeça, né? Quando vocês ficarem irados, né, ou raivosos, explodem de raiva, né? Não pequem. Olha só, que advertência São Paulo fala, profunda, né? isso, hein? Vamos repetir essa palavrinha aí? Quando vocês fiquem irados, não pequem. Não pequem. Que significa que eu posso ter um momento de ira, mas não posso fazer com que isso tenha uma ação contra o outro. Ele continua, apaziguem a sua ira. Olha, gente, se não é pelo Espírito Santo que habita em nós, pela nova criatura em Cristo, é difícil você controlar uma emoção de raiva, de ira, né, de indignação, né? O homem carnal, ele não tem aquele freio moral e o freio espiritual, né? Ele deixa, ele solta, ele coloca o sol, como diz, né? Sobre a ira, ou seja, expanda, que a luz brilhe sobre a ira, né? São Paulo diz ao contrário, né? Não se põe o sol sobre essa ira, tá? Então, e não deem o quê? Lugar ao diabo. Porque abre o espaço para o mal. Porque abre o espaço para o maligno. Sai do reino da luz e abre o reino das trevas. O que furtava, não furte mais. Olha aí. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade, né? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Ou seja, quantas vezes a gente escuta hoje em dia palavras
né? Que dói aos ouvidos, xingamentos, né? Xingamentos, palavras obscenas, né? Então São Paulo nos adverte, não saia esse tipo de palavra de nossas bocas, né? Mas apenas a que for útil para edificar os outros. Se você vai falar alguma coisa que não é edificante, não fale. Põe uma sentinela na tua boca, na tua língua, né? Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, esses pecados entristecem o Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma personalidade, ele é sensível, né, às nossas ações. Nós podemos entristecê-lo, né? Livre-se de toda a amargura, indignação, ira e gritaria e calúnia. Amém. Isso aí. Quantas pessoas gritam hoje em dia? Né? A gritaria é um pecado. A calúnia é um pecado. E se isso vier, não se arrependem, né? Bem como acompanhado de toda a maldade, né? Claro, aí é que está. Né? Nós precisamos ter noção do que é o pecado. Porque a gente acha que se pecado é para quem rouba, mata, né? Para quem... E tem coisas tão pequenas, pequenas, entre aspas, mas que ferem. Mas que é o coração pecado, de Deus é né? nosso. A gritaria é obra da carne, é pecado. Né? O Espírito Santo não está nele, né? Não está na pessoa que age com maldade, né? E São Paulo diz, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Né? Aqui é fundamental, porque Jesus ele veio para aperfeiçoar a lei. O principal mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua mente, né? E ao próximo como a ti mesmo. Esta é a lei, este é o princípio, este é o mandamento. Só que Jesus veio e aperfeiçoou, né? Porque ele falou assim, olha, amai como eu vos amei, como eu vos amei, como eu dei a minha vida, como eu lavei os pés uns dos outros, como eu vim para servir e não ser servido. Aqui, irmã, eu vejo uma coisa, irmã Érica. Nós corremos um grande risco na igreja atual, que muitas vezes nós colocamos Deus a nosso serviço e não nós a serviços de Deus. Concordo plenamente. Porque Deus me cura aqui, Deus me prospera ali, Deus faz isso por mim, Deus me socorre aqui na doença, Deus vem me libertar. Tornou ele o servo, não mas o Senhor. Quem somos nós? É claro, o Senhor quer que vamos até Ele, que peçamos o que necessitamos. Verdade. Mas desde que olhemos, né, para o nosso coração e podemos nos enxergar de fato, que somos servos, né, que Deus é o Senhor e que nós precisamos reverenciá-lo, que nós precisamos adorá-lo, que nós precisamos glorificá-lo. Como? Através de uma vida santa, ajustada, debaixo da submissão da vontade dEle, da lei dEle, tá? Então, você, eu, você, cada um de nós, enquanto não vivermos submetidos, né, à vontade do Senhor em santidade de vida, né, nós vamos estar errando o alvo. Nós não estaremos agradando ao Senhor, nós estaremos fazendo com que o Senhor venha querer nos agradar enquanto nós não o agradamos. E quando é que nós agradamos ao Senhor? Quando nós deixamos as obras da carne, que se opõem ao Espírito, e as obras da carne, elas apodrecem em nós, elas nos ferem, ela nos dá como consequência, né, a doença, o mal, né, toda espécie de maldade
imoralidade, né? Desobediência, e nós mesmos colhemos estes maus frutos, consequências dos nossos pecados. Então, enquanto nós não mudarmos a nossa rota, não fizermos uma conversão de 180 graus em nossas vidas, não pense que seremos felizes. Não seremos felizes. Esse é um momento, né, de falarmos sobre isso, porque se você pode ser feliz, tem como objetivo levar a você a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade para nós cristãos está em cumprir plenamente a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, qual é? É a nossa santificação. Amém. Sem o qual ninguém vai chegar até Deus. Amém. É verdade. Eu fico assim muito feliz, doutora Roseli, porque tem muita gente atenta ao que nós estamos falando. Isso vai mexendo com o coração. Lembra a passagem que a senhora disse de Mateus? Sim. Alguém não anotou em casa, ligou para cá dizendo, me dá essa passagem, por favor. Pessoas que a senhora gostaria que repetisse a passagem de Mateus, porque é 4, muito importante 17. isso, hein? Mateus, capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, versículo 17. Mateus 4, versículo 17. Muito obrigado por você ter ligado. Isso Obrigada mostra mesmo. que as pessoas estão interessadas em buscar fundamentos bíblicos na Sim. palavra de Deus para a mudança de vida. Né? Sim. Érica, já ficou alguma vez irada? Ah, muitas vezes, né, doutora? Tudo bem, mas você se arrependeu do que você fez? Sim. É tão interessante que a doutora foi falando e quantas coisas que a gente pode observar e que talvez muitas das pessoas que estão nos acompanhando nem têm consciência de que as suas atitudes, aquilo que está brotando de sentimento também dentro de si, é pecado. E isso pode estar realmente sendo uma obstrução da graça de Deus nas suas vidas, né, doutora? Sim. E esclarecer isso, a começar de nós, né, vem fazer com que a gente observe e olhe para dentro de nós, para aquilo que está realmente dentro do nosso coração, consequentemente nas nossas atitudes, e possa ter, pela graça de Deus, realmente essa graça do arrependimento. Sim. Antes da gente sair para o intervalo, eu quero atender a Joselina. Ela mora em Santa Catarina, na cidade de Luiz Alves. Sai um pouquinho do tema, mas a senhora podia agora, como profissional, dar uma palavrinha rápida para ela para ir para o intervalo. Pede oração por ela. Depois, eu gostaria de uma orientação, pois todas as vezes que eu vou fazer o salmo na igreja, me dá um branco, eu não consigo ler. Me dá uma orientação. Sabe aquela pessoa que está aí, na hora de ler alguma coisa na frente do público, ela dá um branco e ela está pedindo uma orientação. Ela mora na zona rural, na cidade de Luiz Alves, Santa Catarina, a Joselina. Joselina, às vezes é natural mesmo, né? Dependendo do tipo de temperamento. Às vezes você é uma pessoa mais tímida, mas assim, procure pensar que esse branco, né, é uma reação emocional frente a uma situação que talvez você vai ficar exposta, que os outros vão te ver, que os outros vão julgar, que os outros vão pensar de você a seu respeito. Então, a sua atenção, na verdade, está mais nos outros do que em você mesmo, do que na própria leitura, né? E isso desestabiliza o seu pensamento, desestabiliza a sua concentração. Então, assim, eu sugiro que você passe, né, a entregar esse momento do Salmo, que é tão maravilhoso você poder ler a leitura, né, nas missas, para que o Espírito Santo seja a tua força, para que o Espírito Santo realmente seja a sua coragem, né? E você não ficar assim intimidada pelo que os outros vão pensar, se caso você errar, se caso você falar uma palavra que não foi correta, né? Mas que você faça a leitura agradando a Deus. Amém. Faça a leitura agradando a Deus. Tenha esse o seu ponto de referência, seu foco principal, que eu tenho certeza de que você vai conseguir fazer uma ótima leitura e não vai te dar branco. Doutora Roseli, o programa hoje está cheio, nós estamos correndo contra o tempo. Mas antes da senhora fazer a fase final, a Leonor, que mora em Franca, de São Paulo, diz assim, uma pergunta para a senhora, doutora Roseli. Ela está dizendo que o casamento dela está numa crise terrível, pois o esposo dela é muito machista e não gosta de orar, de rezar. Aí, se ela muda, ela vai ficar submissa ao esposo, se ela mudar a vida dela.
pois ele acaba humilhando, ele é muito orgulhoso, e eu já gosto muito de participar de orações, de missa, eu gostaria de uma orientação. Você vê, a crise está nessa, questão de Deus na vida, né? Ela tem consciência, se eu ficar submissa a ele, né? Eu sei que eu vou ficar escravo e vou deixar a minha espiritualidade. O que é que ela faz? Essa é uma questão que daria para um programa. Dá um programa, quando o marido não aceita a mulher que ora. Bom, eu acho que precisa, sim, de ter certos princípios para serem seguidos, né? Certos entendimentos. A mulher, segundo São Paulo, que diz que a mulher precisa estar submissa a seu marido. Claro. Nossa, eu vou levar, assim, um monte de tapa agora de um monte de mulher aí. Mas, olha, essa não é submissão não é escravidão, essa submissão é estar debaixo da mesma missão. Desde que o homem também seja um homem convertido, seja um homem cristão, né? Aí é muito mais fácil, porque agora, os dois vivem no mesmo caminho, na mesma retidão, né? Eu convido você a orar a Deus para que Deus quebrante seu marido. Orar mesmo, já que você é uma mulher de oração, que você gosta de servir a Deus, né, na sua paróquia, eu acho que a sua principal missão é fazer com que seu marido se converta e o leve para Deus. Porque o que adianta você ir para a igreja e servir a Deus lá, se dentro da sua casa, que é a sua primeira igreja, Deus não está sendo servido através, né, do seu marido. Então, eu peço mesmo para que Deus te dê sabedoria, inteligência de como orar para que seu marido possa ter um quebrantamento do seu orgulho, da sua forma rude de proceder. Eu acho que essa é a sua principal missão, irmã. Que Deus te dê unção para que você realmente faça com que, através do Espírito Santo, seu marido verdadeiramente caia do pedestal, passe a ser humilde e reconheça, né, que ele precisa de Jesus, que todos nós precisamos de Jesus. Muito bem, doutora Roseli, tem 4 minutos para a senhora fechar o programa. Tem muita coisa para ser falado, Henrique. Não dá, mas não vai dar. Tempo é terrível. Então eu convido a vocês, irmãos, aí a vocês conhecerem o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, que diz assim, que as obras da carne são manifestadas através de imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções ou partidos, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, irmãos... Eu queria que a senhora citasse, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. E coisas semelhantes, quer dizer, muito mais coisas que a obra da carne. Obra da carne, gente, isso aqui é o pecado que habita. Tá? Então, que vai gerando é claro que a partir daí formam-se outras raízes, conforme nós tivemos um exemplo agora dessa senhora, né, em relação ao seu marido. Olhe você, mulher, né, para a sua fraqueza, para o seu pecado. Reconheça, arrependa-se, né? Primeiro Jesus nos advertiu, olha, tire, né, a trave que está no seu olho, para depois você olhar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, muitas vezes a gente não olha. Por isso, às vezes, nossas orações não são atendidas, não são respondidas. Por quê? Porque nós encobrimos o nosso pecado. Maravilha! Estamos nos minutos finais do programa. Doutora Roseli, final do programa, os minutos para você concluir na palavra de Deus, arrependimento. Temos que refletir muito sobre isso. Sim. Primeiro que não dá realmente, né, para a gente esboçar totalmente a profundidade desse tema num programa, né? Mas eu espero que assim seja o início de uma reflexão
para você, né, que está nos ouvindo, nos assistindo. E eu quero deixar como um salmo para você refletir, para você meditar a respeito dos benefícios do arrependimento. Corre lá, pega uma caneta, pega um papel, pega a sua Bíblia, se puder, anote para a reflexão do dia de hoje, quem sabe todos os dias da vida. Porque se você não consegue, por si só, olhar e chorar pelos seus pecados, ter um quebrantamento, a palavra de Deus nos ajuda. E este salmo, especialmente este salmo, né, eu acho que ele é muito assim providente nesse sentido. É o Salmo 31, que diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Uma vez que você reconhece suas transgressões, que você confessa e pede perdão, Deus perdoa e os seus pecados são apagados. Olha que bênção, né? Como é feliz. Você quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Verdade. Não é? Reflita, está aqui na palavra do Senhor. A felicidade de você olhar o seu pecado, né? Se confessar, se arrepender, pedir perdão, né? E Deus perdoará e apagará os seus pecados, ou seja, Ele não terá mais ação sobre você, né? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Às vezes você carrega uma culpa, né? E a culpa tem peso, pesa no seu corpo, pesa na sua consciência, pesa no seu psiquismo, tá? Mas uma vez que você olha a sua culpa, reconhece o seu pecado, você pode ir diante do Senhor, pedir perdão, né? Confessar, chorar pelo seu pecado, receber o perdão de Deus. E como isso é a terapia de excelência. É a maior terapia que tem, a terapia do Espírito, onde você vai ser perdoado por Deus, onde aquele pecado não vai te acusar mais, né? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Olha só, aqui, né, Davi diz assim, que o pecado atinge o corpo. E atinge mesmo, nós sabemos disso. Claro. Né? Definhava, ou seja, ele minguava, ele estava sendo destruído, o seu corpo, a sua mente, né? Enquanto você mantém escondido o seu pecado, você está indo para a destruição. É isso que a palavra diz. E o meu corpo definhava de tanto gemer, de tanta dor, né? Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando com o tempo. Então, porém, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Amém. Né? Então veja, é um salmo rico, né? Aí ele termina, não vou ler todo porque você vai ler na tua casa. Aí o último versículo diz o seguinte: alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Então, você quer ser feliz? Olha a palavra de Deus. A palavra de Deus está recheada de bons conselhos, de boas orientações, para que você realmente possa desfrutar de uma vida cheia de felicidade, né? Porque é isso que Jesus veio nos dar, né? Com Jesus nós conseguimos, com o Espírito Santo é possível. Sem o Espírito Santo não é possível. É isso aí. Né? Doutora Roseli, que maravilha. Eu peço perdão porque o tema vai aprofundando tão grande e o tempo nosso de televisão é curto, mas que Deus te abençoe. Obrigado pelo seu carinho. Amém. Conto com a sua presença no próximo mês, se Deus quiser. Deus quiser. E agora despedida sua para sua família, sua comunidade toda aqui no Brasil inteiro agora está te vendo. Então, meu irmão, é uma alegria trazer a palavra do Senhor. Espero que ela tenha sido edificante para você hoje. Não perca de vista
O arrependimento sempre é positivo. E eu espero mesmo, em Jesus Cristo, que você converta-se. Converta-se enquanto há tempo. Amém. Tá bom? Érica, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho conosco na missão que desde ontem estamos aqui no Louvemos. Eu que agradeço, Henrique, agradeço a você, a doutora Roseli também, a oportunidade por poder participar desse programa que com certeza falou muito ao meu coração. Deus abençoe a todos. E sexta, amado e amada, um dia vitorioso, arrependa dos seus pecados, para que tenhamos a graça de Deus. Tudo nós fizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha as mãos ensanguentadas de Jesus e diz mais uma vez comigo, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus.